Está aberta a sessão. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do edital da reunião anterior. Edital. Considerando o parecer final da comissão processante, onde a mesma julga pela procedência da acusação do prefeito doutor Jorge Mário Sedilacek, considerando a solicitação da comissão processante para marcar a reunião de julgamento do prefeito doutor Jorge Mário Sedilacek, o vereador Cleiton Silva Valentim, presidente em exercício da Câmara Municipal de Teresópolis, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública que a reunião ordinária do dia 1º de novembro de 2011, às 19 horas, no plenário desta Casa, terá a seguinte ordem do dia: julgamento do relatório final da comissão processante sobre as denúncias do prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek, Câmara Municipal de Teresópolis, 27 de outubro de 2011, Cleiton Silva Valentim, presidente em exercício. Essa reunião é para o julgamento sobre as denúncias contra o prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek, cumprindo o que determina o decreto de lei 201/67. Solicito a leitura do relatório do processo. Peço ao primeiro secretário. Comissão processante. Presidente Anderson da Conceição Silva. Relator Habib Somerson Tal. Membro Cláudio de Souza Melo. Relatório da comissão processante. Versa o presente feito sobre o pedido de cassação do prefeito de Teresópolis, senhor Jorge Mário Sedilacek, formulado pelo cidadão José Marcos Lacre. Afirma o autor do pedido, em sua peça, que deflagrou o presente procedimento, que o denunciado teria cometido as condutas vedadas pelos artigos 4º, incisos 3º, 7º, 8º e 10º do Decreto-Lei nº 201/67. Tais dispositivos legais prevêem infrações político-administrativas com o julgamento de atribuição da Câmara dos Vereadores e possuem a seguinte redação. Gostaria de pedir ao primeiro secretário para incluir na presença o vereador Vaguinho, que se encontra em plenário. Pode continuar, por favor. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 3. Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. 7. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O autor da denúncia elenca como condutas do senhor prefeito que infringiram os comandos legais acima discriminados. A. Contratação ilegal do advogado André Kozlovski, feita sem licitação e com pagamento efetuado, na totalidade, 45 dias após contratado seus serviços, sem que estes tivessem sido prestados. B. A suposta falsificação de um exemplar do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. C. O não atendimento pelo prefeito à convocação de uma comissão parlamentar de inquérito, para que o mesmo prestasse depoimento naquele procedimento apuratório. D. A recusa pelo município em fornecer os documentos requeridos por esta mesma CPI acerca dos valores de imposto de transmissão de bens imóveis relativos ao prédio onde o prefeito adquiriu um apartamento. E. As denúncias de cobrança de propina no interior da administração pública municipal, publicadas pelo jornal O Globo, que envolviam secretários e empresários responsáveis por obras no município. A denúncia veio acompanhada dos documentos de folha 12 a 67. Regularmente protocolizada nesta Casa Legislativa, foi recebida pela integridade dos vereadores, que acataram o pedido de instauração de comissão processante,
bem como determinaram o afastamento cautelar do prefeito. No ato de seu recebimento, foram sorteados os vereadores Cleiton Valentim, Anderson Conceição e Habib São Paulo para compor a referida comissão processante. Com o falecimento do vice-prefeito e a necessidade de o vereador Cleiton Valentim assumir a presidência da Câmara, foi este substituído pelo vereador Cláudio Melo. Instaurada a comissão e iniciados os trabalhos, foi determinada a notificação do denunciado. Por 3 vezes, infrutíferamente, foi este procurado em seu endereço, conforme certidão de folhas 79 a 82. Em virtude de não ter sido o mesmo encontrado, foi feita a publicação em Diário Oficial e, na data de 11 de agosto de 2011, foi efetivada a notificação do denunciado, passando a partir desta data fluir o seu prazo de defesa, bem como o prazo legal de 90 dias para a conclusão dos trabalhos desta comissão. Devidamente notificado, o denunciado apresentou defesa às folhas 94/114, aduzindo em síntese que é obrigatória a intimação do denunciado ou de seu procurador para todos os atos do processo, que a defesa prévia é tempestiva, que antes de oferecer sua contradita, deve tecer digressões sobre as principais normas legais que regem o tema, bem como princípios que devem nortear os procedimentos da comissão processante, que somente o juiz de direito pode afastar previamente o prefeito do cargo, que a Câmara de Vereadores, por sua comissão processante, faz tábula rasa do princípio constitucional da separação dos poderes, que foi ignorada a competência do Poder Judiciário, que houve violação ao princípio do devido processo legal, que foi imposta ao defendente penalidade de afastamento de cargo sem previsão legal, que houve violação ao direito líquido e certo do defendente, que os atos da Câmara dos Vereadores e comissão processante não podem ser desvinculados da lei e dos princípios constitucionais, sob pena de apreciação e nulidade a ser decretada pelo Poder Judiciário, que, quanto à acusação do não atendimento da convocação feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito para que prestasse esclarecimento, tal conduta foi claramente esclarecida aos integrantes daquela CPI, que aceitaram tal esclarecimento. Que o não, segundo informações colhidas, que o não comparecimento à CPI não pode ser considerado uma infração político-administrativa sujeito ao julgamento da Câmara dos Vereadores, que o pedido de informações não atendido pelo defendente não cumpriu formalidade prevista no regimento interno, pois foi formulado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim, não se pode inquinar de regular o seu não atendimento pelo defendente, que não é apresentada nenhuma prova acerca da acusação de falsificação do Diário Oficial, que a denúncia de contratação e pagamento irregular do senhor André José Cosmores não resiste a uma análise mais apurada, que nos termos do artigo 31 da Constituição da República, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, o qual será auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado, em que, situada a comuna, que emitirá parecer prévio sobre as contas do chefe do Poder Executivo, que a Casa Legislativa aprovou as contas do exercício 2009 do defendente, adotando plenamente o parecer prévio emitido pela Corte de Contas, que o julgamento das contas pelo Poder Legislativo implica em verdadeiro ato revestido de coisas julgadas, que as denúncias de julgamento de propina, que as denúncias de pagamento de propina feitas por empresários jamais se referiam ao defendente e foram negadas em depoimento à CPI pelos mesmos empresários, o que fizeram na condição de testemunha e sob juramento. Postulo investigado pela produção de provas documentais, testemunhais e periciais, protestando ainda pela abertura de prazo para manifestação acerca dos documentos, que porventura sejam juntados aos atos. Por fim, requer que a comissão processante, nos termos do que preceitua o artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201/67, após analisadas as provas constantes nos autos,
determine o arquivamento da denúncia, sendo que, caso assim não entenda a comissão processante, que prossiga os trabalhos nos termos do inciso 4º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, produzindo-se as provas requeridas e ouvindo-se as testemunhas apresentadas pela defesa. Em sede de produção de provas, arrolou como testemunha a senhora Ana Cristina Araújo e pediu a produção de provas documentais pugnou a defesa pelo arquivamento da presente denúncia. Decisão da comissão pelo prosseguimento do processo às folhas 117/122. Sessão de oitiva da testemunha, às folhas 507/528. Notificação do denunciado da desconsideração da denúncia acerca da falsificação do Diário Oficial e da abertura de prazo para apresentação de razões escritas, às folhas 529. Petição do denunciado insistindo na produção de provas documentais, às folhas 532/533. Deferimento pela comissão processante da prova documental referida às folhas 607, com a abertura do prazo para apresentação de razões escritas. Petição do denunciado postulando a reabertura do prazo para alegações finais, às folhas 613. Deferimento pela comissão processante para a reabertura do prazo para apresentação de razões escritas, às folhas 614/615. Pedido do denunciado de produção de prova pericial com o intuito de aferir a falsificação do Diário Oficial, às folhas 617/620. Decisão da comissão processante de ratificar o indeferimento da produção de prova pericial e ratificar a desconsideração da denúncia acerca da falsificação do Diário Oficial, com nova reabertura de prazo para apresentação e razões escritas, com informação de que o relatório final será levado a plenário na sessão ordinária do dia 27/10/2011, às folhas 622/623. Na petição protocolizada pelo denunciado, às folhas 617/620, afirma que deixará de apresentar razões escritas, sustentando sua tese nos seguintes argumentos. A. Nulidade do processo em virtude do indeferimento da prova pericial requerida e da exclusão pela comissão processante da acusação de falsificação do Diário Oficial. B. Nulidade do processo em virtude da votação pelo plenário da decisão da comissão processante pelo prosseguimento do processo. C. Nulidade do processo em virtude de o vereador Habib Thompson Tal participar simultaneamente de uma comissão parlamentar de inquérito e da comissão processante. D. Nulidade do processo em virtude do que chama de violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, consubstanciada pelos 3 atos descritos nos itens A, B e C. Este é o resumo dos fatos ocorridos no presente procedimento. Passa a comissão processante agora a fundamentar sua decisão. Encerrada a apuração das denúncias formuladas pelo senhor José Marcos Lac, entende a comissão processante instaurada para apurar e julgá-la que o denunciado efetivamente incorreu em condutas vedadas pelo Decreto-Lei nº 201/67, suficientes para esta comissão recomendar sua cassação, pelos fatos e fundamentos a seguir detalhados. Para facilitar o entendimento, analisaremos cada um dos pedidos em separado, bem como o argumento da defesa para cada acusação, proferindo ao final nossa recomendação. No entanto, antes de analisar os pedidos formulados pelo autor, cumpre tecer comentários acerca das alegações de nulidade suscitadas pelo denunciado. Alega o denunciado estar no presente feito eivado de vícios que o condenam à nulidade. Apresenta como primeiro vício insanável o fato de a comissão ter excluído da denúncia a acusação de falsificação do Diário Oficial, bem como ter indeferido a prova pericial requisitada. Não merece prosperar a alegação do denunciado. É princípio basilar do nosso direito que só há nulidade onde houver prejuízo. Se excluída a denúncia
Se excluída da denúncia a acusação de falsificação do diário oficial, que prejuízo poderá o réu experimentar? Ele não será submetido a julgamento por tal fato, que sequer seria mencionado na fundamentação, se não fosse a insistência de seu patrono em tocar no assunto. Não há prejuízo, não há nulidade, devendo tal requerimento de nulidade ser indeferido. Desta forma, entende a comissão processante estar afastada a primeira alegação de nulidade e de cerceamento de defesa. A segunda nulidade arguída pela defesa foi a votação pelo plenário da decisão interlocutória que optou pelo prosseguimento do feito, em detrimento do seu arquivamento. Sustenta o denunciado que apenas a recomendação do arquivamento deveria ser submetida a plenário, representando tal fato uma antecipação de julgamento. Mais uma vez não assiste razão ao denunciado. Novamente invocamos o brocardo jurídico, que afirma só haver nulidade onde há prejuízo. A submissão ao plenário da decisão inicial de dar prosseguimento ao feito não significa que tenha havido, naquele momento, qualquer antecipação de julgamento. Pode-se argumentar que procedeu a comissão de forma não prevista em lei, mas tal ato representa, na verdade, mais uma oportunidade de defesa do réu do que uma antecipação de julgamento. Seria uma chance de o réu ver o entendimento da comissão rejeitado pelo plenário. E a opção pela continuidade do processo significa tão somente que há indícios para que haja uma apuração mais acurada, não uma condenação ou absolvição sumária. Afasta-se novamente esta alegação de nulidade. Também não prospera o argumento de que a participação simultânea do vereador Habib Thompson Talca na CPI e na comissão processante macularia o trabalho desta. As provas, bem como os objetos das duas, são absolutamente distintos. A presente comissão processante não tem como fundamento uma prova apurada, colhida e construída pela Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual o vereador Habib participa. Basta examinar as duas peças para chegar-se a essa conclusão. Mesmo a menção da CPI, na inicial, formulada pelo autor, não traz uma prova colhida naquela, mas uma conduta do prefeito, em relação àquela comissão, que significa, no seu entender, em uma infração ao preconizado pelo Decreto-Lei nº 20167, a saber, o desatendimento de pedidos regularmente formulados pela Câmara. Desta forma, afasta a comissão processante a terceira alegação de nulidade e, como corolário, afasta a argumentação de cerceamento de defesa. Esta foi exercida pelo denunciado de forma ampla e sem nenhuma restrição por parte da comissão. Passa a comissão agora a analisar os pedidos feitos pelo autor em sua inicial. Conforme já afirmado anteriormente, a comissão afastou a acusação de falsificação do diário oficial. Inicia a análise da contratação do advogado André José Coslodes. Após detalhado estudo do fato concreto pela comissão, entende esta ter o denunciado cometido ato ilegal, suficiente a embasar sua cassação. O procedimento de contratação do advogado foi flagrantemente ilegal. Esta ilegalidade, inclusive, foi constatada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conforme documentação acostada aos autos pelo denunciante. Seu pagamento antecipado, sem que este tivesse desempenhado o objeto do contrato, atenta contra os mais elementares princípios de contratos e despesas públicas e salta aos olhos ainda o valor recebido em tempo extremamente curto. É oportuno enfatizar que o advogado foi contratado porque o município estava em dificuldades financeiras em virtude do pagamento de precatórios. Mas, para fazer um serviço que deveria ser feito pela Procuradoria do município, gasta-se uma quantia da qual o município não poderia dispor, feita de uma forma que a lei não permitia e paga de modo absurdamente imoral. Perguntamos a todos os profissionais liberais de nossa cidade: qual cliente alguma vez contratou algum munícipe
por um valor de R$500 mil e pagou em 45 dias, sem que o serviço estivesse feito, e não concluiu, nesse pagamento, qualquer responsabilidade pelo êxito ou não deste serviço. O fato é ilegal, mas além de ilegal é imoral, incompatível com a boa administração do erário, atentadora à dignidade dos munícipes e absurdamente surreal. Tal conduta adequa-se ao previsto no artigo 4º, incisos 7º e 10º do Decreto-Lei nº 20167. Recomendada à comissão seja julgado procedente o pedido autoral quanto a esta cassação, para que seja cassado, quanto a esta acusação, para que seja cassado o prefeito Jorge Márcio de Lacerda. A segunda acusação versa pelo não atendimento pelo denunciado da convocação para prestar depoimento na CPI, bem como a recusa em fornecer documentos por esta solicitados. Novamente entende a comissão assistir razão ao autor. As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes investigatórios das autoridades judiciais e não pode um investigado se furtar ao dever de prestar esclarecimento. Poderia até ir ao local, ser qualificado e, sob a alegação de não obrigatoriedade e a autoincriminação, ficar em silêncio, mas não poderia desatender sua convocação. É oportuno lembrar que a comissão foi regularmente instalada e a convocação do prefeito se revestiu de todas as formalidades legais. Não socorre o investigado, embora regularmente convocado por uma comissão parlamentar de inquérito e siga enviada à Câmara, assinada por seu advogado, dizendo que aquela comissão não teria poderes para convocá-lo. E a recusa por si só mostra o desprezo que o denunciado tem com o Legislativo e toda a população. Se não há medo ou nada a esconder, por que recusar-se a prestar esclarecimentos na casa que representa a população de Teresópolis? Tal conduta adequa-se ao previsto no artigo 4º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 20167. Recomendada à comissão seja julgado procedente o pedido autoral quanto a esta acusação, para que seja cassado o prefeito Jorge Márcio de Lacerda. Na mesma esteira, a acusação de negar informações à Câmara, quando devidamente e regularmente intimado, consubstanciada na não informação à CPI dos documentos relativos às transferências imobiliárias do prédio em que o denunciado adquiriu um apartamento. Aqui entendemos haver uma gravidade superior à conduta anteriormente descrita. Antes, havia uma decisão pessoal que, embora manifestasse seu desprezo pelo Legislativo e total descaso pela população, era uma posição pessoal. Aqui, o denunciado usa seu poder de prefeito para sonegar informações públicas que poderiam evidenciar como fora favorecido no ato de compra de um imóvel. Mostra o quão acertada foi a decisão de afastá-lo do cargo enquanto a comissão processante estivesse em atividade. Os documentos requeridos pela CPI e negados pelo denunciado foram juntados aos autos das folhas 465/502. Neles fica evidenciado que o prefeito recolheu um valor menor de TBI em relação aos outros adquirentes. Desta forma, novamente por esta conduta está adequada ao artigo 4º, inciso 3º do Decreto número 20167, requer a comissão processante a cassação do prefeito por mais esta acusação. Por derradeiro, restam as acusações de pagamento de propina. Alega o denunciado que os empresários teriam negado à CPI os depoimentos prestados em sede da Procuradoria-Geral da República em Teresópolis, publicados pelo jornal O Globo. Novamente entende a comissão não assistir razão ao denunciado,
Se, por um lado, não houve expressa menção pelos empresários acerca das afirmações feitas na CPI da Câmara Municipal de Teresópolis, todas as notícias publicadas no jornal O Globo foram ratificadas em depoimento à Assembleia Legislativa. Entende a comissão que, embora os fatos ratificados por eles não estarem expressamente transcritos no presente processo, não poderá o denunciado ser julgado por tais fatos. Desta forma, a comissão recomenda que o denunciado não seja cassado por esta acusação, uma vez que não há nos autos provas da mesma. No entanto, fique-se claro que não se trata de uma absolvição por comprovada inocência ou inexistência de fato. Apenas não há transcrição da acusação de forma expressa no presente processo. Todas as condutas do denunciado evidenciam seu comportamento incompatível com a dignidade e decoro exigido para desempenho do cargo. A cidade sofreu duríssimo golpe em 12 de janeiro de 2011. É imprescindível que o condutor de sua reconstrução seja pessoa sobre cuja probidade não paire qualquer dúvida. Entendemos que a postura do denunciado, frente à administração municipal, por negligenciar com as verbas públicas, conforme atestado pelo Tribunal de Contas e indiscutivelmente provado por todos os documentos juntados ao presente processo, no caso de contratação do advogado André José Cosvotes, e o desprezo com que tratou o Legislativo, quando regularmente convocado para prestar depoimento e quando intimado a fornecer informações acerca da transmissão imobiliária no prédio onde adquiriu um apartamento, mostra um comportamento que se amolda à figura vetada pelo artigo 4º, inciso 10º, do Decreto-Lei número 20167, razão pela qual a comissão processante recomenda a cassação do prefeito. Também por comportamento incompatível com o decoro e a dignidade exigidos para o desempenho do cargo. Conclusão. Desta forma, considerando que é dever desta comissão emitir um parecer conclusivo sobre a acusação, concluímos que a acusação deve ser julgada procedente para cassar definitivamente o denunciado, senhor Jorge Mário Sedilacek, pelas condutas previstas no artigo 4º, incisos 3º, 5º, 8º e 10º do Decreto-Lei nº 201/67. Assim sendo, solicita a comissão processante ao presidente da Câmara que convoque sessão de julgamento para a próxima sessão, intimando o advogado do denunciado. Teresópolis, 27 de outubro de 2011. Habib Somson Talco, relator. Anderson da Conceição Silva, presidente. Cláudio de Souza Melo, membro. Muito bem, tendo sido lido o relatório, há algum vereador que deseja que faça a leitura de alguma peça do processo? Vereador Doutor Carlão. Som para o vereador Doutor Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. E está, senhor presidente, a Vossa Excelência, que fizesse a leitura lá na inicial, do item 5 ao item 16, páginas 4 e 5. Se Vossa Excelência continuar anotando, o parecer do Tribunal de Contas do Estado relativo à contratação do advogado Dr. André Cosvotes. Esse é o parecer do Tribunal de Contas, página 48 a 51. Quanto à inicial, é o item 7 ao 17. Item 7 ao 17. Perfeito. E que leio ainda, senhor presidente, a convocação para julgamento na página 626 e a confirmação do e-mail
para o advogado do denunciado, que foi no dia 27/10, as páginas 621. Só para caracterizar essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Para tirar dúvida, doutor Carlão. Item 5 ao 16 da página 4 e 5. Ok. 7 ao 17 da página 4 e 5. Da página 48 a 51. E também a página 126. E a confirmação da página 121. Perfeito? Passar ao primeiro secretário a leitura dessas peças do processo que o doutor Carlão solicitou. Item 7. No início de 2009, através do ato de inexigibilidade de licitação número 002/2009, o município contratou o serviço do senhor André José Kozlowski, advogado e ex-desembargador federal. O contratado teria como missão impedir que as receitas municipais fossem comprometidas em virtude de pagamento de precatórios judiciais. Tal contratação, em sua gênese, começou equivocada. Primeiro foi publicado um contrato com o valor de R$500 mil. Tal extrato foi publicado no dia 14 de fevereiro de 2009. Pouco tempo depois, foi publicada uma correção, majorando esse contrato, agora sem citar as partes envolvidas, ou o objeto do mesmo para... Vou reiniciar. Tal contratação, em sua gênese, começou equivocada. Primeiro foi publicado um contrato com um valor de R$50 mil. Tal extrato foi publicado no dia 14 de fevereiro de 2009. Pouco tempo depois, foi publicada uma correção, majorando esse contrato, agora sem citar as partes envolvidas, ou o objeto do mesmo, para R$500 mil. A forma ardilosa como foi confeccionado adiantava o que viria pela frente. 9. O referido contrato passou pela apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos processos TCRJ 201.804-7/9 e processo 204.922-4/9, relatado pelo conselheiro Júlio Rabelo, julgado na sessão de 12 de abril de 2011, foi reconhecida a ilegalidade do ato e determinada a aplicação de multa ao denunciado, no valor de 2.500 UFIRs, o qual equivalente hoje a R$ 5.338. 10. Multa extremamente modesta ante o prejuízo sofrido pelo erário. 11. Tal fato configura o desprezo que o denunciado tem pelos recursos públicos e tipifica a infração prevista no artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei 20167. 12. Contrata-se de forma ilegal um escritório de advocacia pagando o valor de R$500 mil. 13. Note bem, a contratação por si só já é ilegal, conforme reconheceu o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 14. No entanto, o denunciado foi além. Os contratos administrativos para seu pagamento obedecem uma ordem prevista em lei. Primeiro o empenho, depois a liquidação e, finalmente, o pagamento. Tal ordem não foi observada. Foi feito o pagamento sem que o serviço estivesse sido efetivamente realizado. O contrato administrativo não permite pagamento antecipado. Não há sinal em contrato administrativo nem nenhuma previsão legal para que o recebimento possa ocorrer antes da efetivação do serviço. Leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Gabinete do conselheiro Júlio L. Rabelo. Processo número TCRJ 211.804-7/09 e 204.922-4/09. Origem: Prefeitura Municipal de Teresópolis. Assunto: ato de inexigibilidade e respectivo contrato. Trata o presente processo de ato
de inexigibilidade de licitação número 002/2009, formalizado pela Prefeitura Municipal de Teresópolis em favor do senhor André José Cosloves, com fundamento no inciso 2 do artigo 25 da Lei 8666/93, para a contratação de serviços advocatícios, no valor de R$500 mil, pelo prazo de 5 anos, ou até que alcançado o objeto descrito. Em razão da correlação da matéria, seja proferido um único voto neste processo do ato de inexigibilidade e, no seu respectivo contrato número 003.01.2009, TCE número 204.922-4/09, em apenso. Retorna o processo em face de notificação e comunicação ao prefeito municipal, conforme decisão plenária em 3 de 8 de 2010. Em atendimento foram encaminhados documentos números 28.726-9/10 e 30.470-8/10. O corpo instrutivo, após analisar toda a documentação, sugere às folhas 251/253 rejeição das razões da defesa, ilegalidade do ato e do contrato e aplicação de multa ao senhor Jorge Márcio de Lasec, prefeito de Teresópolis. O Ministério Público Especial, representado pelo procurador Henrique Cunha de Lima, manifesta-se no mesmo sentido às folhas 255. É o relatório. Concordo com o proposto. As razões apresentadas pelo notificado são praticamente as mesmas já enviadas quando da primeira decisão do Tribunal em 15 de nove de 2009. Por outro lado, a documentação apostada somente corroborou que os serviços judiciais não justificaram o afastamento de licitação ou mesmo o exercício da defesa judicial do município por seus procuradores. Estes nada têm de notório, excepcional, singular ou único, onde um assessor jurídico municipal, após estudos e pesquisas sobre o tema, poderia perfeitamente desenvolver e acompanhar os processos objeto do presente. Ocorreu ainda a infringência no artigo 62 e 63, incisos 3, ambos da Lei nº 4.320/64, onde a ordem sequencial da realização das despesas públicas não foi atendida, tendo em vista que houve o desembolso de 250 mil no momento da contratação e do valor restante em duas parcelas de 125 mil reais, 15 e 45 dias após a celebração do contrato, antes do empenho ou da liquidação da defesa. Por essas razões, a contratação do escritório advocatício infringiu as regras da Lei de Licitações e a Lei Federal nº 4.320/64, devendo ser o mesmo declarado ilegal e penalizado os responsáveis. Assim, considerando a ilegalidade na contratação direta para o serviço sem a devida caracterização dos requisitos de admissibilidade exigíveis no inciso 2 do artigo 25 da Lei 8666/93, que não ficou caracterizada a notória especialização do Dr. André José Cosloves, que não restou comprovada a impossibilidade da Procuradoria Municipal em prestar os supostos serviços. A infringência dos artigos 62 e 63, incisos 3, ambos da Lei nº 4.320/64, que aquele que der causa à prática de ato com grave infração à norma legal deve ser penalizado, incisos 2 e 3 do artigo 63, ambos da Lei Complementar número 63/90. Que foi oferecido ao responsável o contraditório e estabelecida a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes e que, em respeito ao artigo 65 da Lei Orgânica do Tribunal, foi levado em conta na fixação da multa, entre outras condições, as de exercício da função, a relevância da falta, o grau de instrução do servidor e sua qualificação funcional, bem assim se agiu com dolo ou culpa. Parcialmente de acordo com o corpo instrutivo e com o parecer do Ministério Público, voto 1. Pela rejeição das razões de defesa apresentadas pelo senhor Jorge Mário Sedilacek, prefeito do município de Teresópolis. 2. Pela ilegalidade deste ato de inexigibilidade e do respectivo contrato do TCE número 204.922-9/09, pelas seguintes irregularidades. 1. Ter contratado o escritório do doutor André José Kozlov sem a devida caracterização da natureza singular dos serviços contratados, nem o patrocínio ou defesa de causas judiciais, conforme exige o artigo 3º, combinado com o artigo 25 da Lei 8666/93. 2. Prática de ato ilegal e antieconômico. 3. Ter infringido as normas do artigo 62 e 63, incisos 3º, anos da Lei número 4.320/64. 4. Não ter acometido o objeto do presente ato a sua própria assessoria jurídica, tendo em vista não restar comprovada a singularidade, notoriedade ou excepcionalidade deste, implicando em violação ao princípio da razoabilidade, moralidade, probidade e em desvio de finalidade. Edital. Considerando o parecer final da comissão processante, onde a mesma julga pela procedência da acusação do prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek, considerando a solicitação da comissão processante para marcar a reunião de julgamento do prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek, o vereador Cleiton Silva Valentim, presidente em exercício da Câmara Municipal de Teresópolis, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública que a reunião ordinária do dia 1º de novembro de 2011, às 19 horas, no plenário desta Câmara, terá a seguinte ordem do dia: julgamento do relatório final da comissão processante sobre as denúncias do prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek, Câmara Municipal de Teresópolis, 27 de outubro de 2011, Cleiton Silva Valentim, presidente em exercício. Vamos a ler agora o e-mail enviado ao patrono do acusado. D. Câmara Municipal de Teresópolis, para advogado Viveiros tal advogado, enviada em quinta-feira, 27 de outubro de 2011, às 20 horas e 53 minutos. Anexar edital de 27 de 10 de 2011. Julgamento, documento, relatório final, documento, parecer, assunto, parecer e edital. Gostaria de saber se mais algum vereador deseja que seja lido mais alguma peça do processo. Bom, não havendo, nós tínhamos feito a pergunta sobre a defesa, se estava presente, e fazemos a pergunta mais uma vez, se a defesa se encontra presente no plenário, ou na casa. Muito bem, não havendo, passo a palavra, antes de passar a palavra aos vereadores, mesmo a defesa não se manifestando ou não comparecendo, nesse momento seria dado o direito à defesa de que pedisse para se ler alguma peça do processo. Alguém representando a defesa?
Não havendo, cada vereador terá direito à palavra nesse momento. Vereador Paulinho Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Teresópolis. Boa noite, a imprensa local e imprensa do Brasil presente aqui. Vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Doutora Cláudia, vereadora, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, da mesma forma, quero aqui registrar, prefeito histórico, que não é um dia que nos traz alegria, não. Nós gostaríamos de estar aqui hoje exaltando um governo que tivesse sido democrático, que tivesse sido transparente e que tivesse tido consideração pela população. E, lamentavelmente, eu que ajudei a eleger o Jorge Mário, quero dizer com muita tranquilidade, da mesma forma que eu ajudei a elegê-lo, eu vou ajudá-lo a caçá-lo. Por quê? Porque durante esses anos, lamentavelmente, ele demonstrou claramente um desprezo pela população. Por mais iniciativa que tivéssemos no início do governo para tentar ajudar a dar certo, eu me sinto verdadeiramente usado. Mas com muita tranquilidade quero registrar um fato que talvez eu tenha sido o único nessa casa a sofrer, e orgulho disso. Eu fui chamado de traidor pelo Jorge Mário em horário nobre. Isso ninguém vai tirar de mim, porque eu entrei com a ação popular para brecar aquele pagamento com fortes indícios de corrupção à RW e à Vital Engenharia no final de janeiro. Porque não era razoável, diante da tragédia e diante da inadimplência da empresa RW, se contratar uma empresa naquela semana, naquele mês da tragédia, por 3 milhões e meio a Vital e 1,5 milhão a RW para desobstruir rua sem que ela tivesse um único equipamento. Então eram muitos indícios de irregularidade e eu não tive outra atitude, depois de passar um dia inteiro atrás dos contratos na prefeitura para verificar a legalidade, me negando o contrato. Eu entrava numa secretaria, não estava, está com fulano, tá... Quando eu vi que estavam escondendo os contratos, alguma coisa tinha de errado. Não titubeei, eu e o deputado Nilton Salomão, entramos com a ação popular, obtivemos a liminar bloqueando o pagamento. Em seguida, o prefeito, no dia da posse do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu eliminar, no dia da posse, cassou a liminar. Só que nesse meio tempo, no final de janeiro, até a sessão de 15 de fevereiro, que foi o retorno, nós continuamos as investigações. E identificamos mais 3 ou 4 empresas do mesmo empresário. A partir dessas informações, não tivemos outro caminho a seguir, que foi a ida ao Ministério Público Federal formalizar o pedido de abertura de inquérito que desencadeou nesse processo. Dias depois, todos sabem, as investigações aconteceram, o empresário da RW me procurou e pediu que se havia possibilidade de encaminhá-lo ao Ministério Público, porque ele estava se sentindo acuado e queria prestar um novo depoimento ao Ministério Público. Não tive outro caminho a seguir, a levá-lo ao MP Federal para que ele prestasse o depoimento lá. E vir a saber da delação premiada. Então, às vésperas do afastamento do prefeito, eu mais uma vez fui acusado no horário nobre das TVs locais, de ter sido o pensador de uma grande armação política, o que, para quem é de Teresópolis, quem conhece a nossa história, saiu tiro pela culatra. Um documento ilegal feito às vésperas de um cartório em Rio das Ostras, querendo insinuar que era uma grande armação política o afastamento do Jorge Mário e a denúncia do Ministério Público. Só que ele esqueceu de dizer que o TCU apontava irregularidade, que a CGU apontava irregularidade, e não era apenas o Ministério Público Federal local. Então, com muita tranquilidade, eu tive a certeza do total desprezo, da falta de decoro do chefe do Executivo, embora, nesse momento,
o relatório aponte para a infração político-administrativa. Mas, como o nosso relatório da Comissão Processante apontou, as investigações na área criminal estão acontecendo. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, TCU e CGU estão com os processos em andamento. Então, nós poderíamos ter notícias mais à frente. Mas, como foi falado no dia 27 aqui, eu já previa e nem sabia que a defesa tinha impetrado o mandado de segurança no dia 18. No dia 18, a defesa teve nessa casa, protocolou uma petição e entrou com mandado de segurança querendo inviabilizar a sessão de hoje, alegando tudo isso que a gente abordou no relatório, que a presença do vereador Habib maculava o processo, que aquela apreciação pelo plenário do prosseguimento estaria viciada e o Poder Judiciário local indeferiu a liminar, o mandado de segurança, reconhecendo que os procedimentos da processante estavam adequados e garantindo ainda a ampla defesa e o direito ao contraditório. E eu alertei na última sessão que daquela sessão até a data de hoje iam surgir inúmeros boatos, inúmeras informações para tumultuar o processo. Ele querendo insistir numa perícia de um diário oficial supostamente falsificado, quando a própria processante abre mão dessa acusação, nada mais é do que uma tentativa desesperada de alegar algum erro processual. Então, senhor presidente, eu com muita tranquilidade, eu quero dizer que eu lamento, mas não tenho dúvida, que a nossa cidade precisa virar essa página, e eu quero registrar aqui que eu defendo por princípio a eleição direta. Defendo a eleição direta, porque eu acho que o próprio prefeito precisa ser legitimado pela população, independente. Gostaria de solicitar ao plenário que não se manifestasse, independente da opinião, seja para vaiar, aplaudir, o regimento impede que o plenário se manifeste. Então, por gentileza, para que a gente não pudesse interromper a sessão mais uma vez, para que nós não pudéssemos interromper as falas dos vereadores, para que a gente pudesse concluir o processo. Obrigado. Então, só para concluir, senhor presidente, embora eu defenda por princípio, a gente sabe que quem vai determinar isso é o Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu acho que a Câmara, mesmo diante desses boatos, dessas intrigas, dessas contra-informações, nós estamos cumprindo com o nosso papel. E, mais uma vez, eu acho que a gente dá a oportunidade à sociedade de opinar mais uma vez na condução do nosso município. Então, senhor presidente, com muita tranquilidade, o relatório, nós aprovamos por unanimidade, o relatório foi construído, mesmo com nossas divergências políticas, eu, o doutor Habib, o Major, nós temos divergências de ponto de vista, isso é natural, o parlamento é assim, né? A gente precisa conviver com essas diferenças, mas em algum momento há convergência de opinião em busca do bem comum. Então é isso que tem que prevalecer, e eu acho que essa casa vai cumprir com a sua obrigação, e eu tenho certeza que a população espera da gente essa decisão. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcelo Oliveira, logo após.